O mercado de criptomoedas pode dar ao investidor a oportunidade de transformar R$ 1.000 em R$ 1 milhão. Mas para isso é muito importante que o investidor entenda alguns conceitos e movimentos que o mercado faz, assim como os ciclos das criptomoedas. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns conceitos básicos para você que já investe ou está pensando em investir em criptomoedas, não perder dinheiro e também conseguir ganhar bastante grana aí nesse mercado. Então, só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, e também deixe nos comentários se vocês já investem em criptomoedas como Bitcoin e outras, e também não se esqueçam de deixar o seu like e se inscreverem no canal, tá pessoal? Então vamos pro vídeo. Pessoal, o que eu vou querer explicar nesse vídeo é basicamente o que rege então o mercado de criptomoedas, que é este carinha aqui, o conhecido Bitcoin. Então provavelmente você já ouviu falar do Bitcoin, principalmente relacionado a golpes e problemas de pirâmides financeiras, mas na verdade o Bitcoin nada mais é do que uma ferramenta e infelizmente muitos golpistas acabam se utilizando do Bitcoin e da fama dele para conseguir ganhar dinheiro aplicando golpes. Para aqueles que não conhecem o Bitcoin ainda, eu vou dar uma breve explicação aqui e tentar ser o mais sucinto possível, mas na verdade não é algo tão simples de entender, tá pessoal? Então, o Bitcoin foi criado em 2009, após a crise financeira que ocorreu ali nos Estados Unidos em 2008, para ser um novo sistema financeiro totalmente independente de governos e qualquer outro tipo de controle. Então, seria um sistema financeiro que as pessoas pudessem ter as moedas e negociar livremente sem ter qualquer tipo de controle. O Bitcoin foi, inclusive, a primeira criptomoeda a ser criada e ela é inteiramente digital, funcionando inclusive de forma muito semelhante ao Pix. Então eu vou fazer uma comparação aqui para vocês conseguirem entender. Pensem que vocês estão na conta do banco de vocês, então pode ser o Banco Inter, o Nubank, o Itaú, o Banco do Brasil ou qualquer outro. Então, digamos que o seu amigo quer receber um Pix da tua conta. Então, o que vai acontecer? O teu amigo vai te mandar a chave Pix dele, que pode ser o CPF, o número de telefone ou algum código. Então, com esse código, você vai poder fazer uma transação financeira para ele, mandando algum dinheiro ou fazendo algum pagamento para o seu amigo. O Bitcoin funciona basicamente da mesma forma. Com o código de carteira, você consegue enviar uma quantidade de Bitcoin ou fornecendo o código, você consegue receber uma quantidade de Bitcoin. A grande questão aqui é que por ser uma moeda descentralizada e, portanto, não ser regulada por governos, bancos ou empresas, o Bitcoin é muito difícil de ser rastreado e também as pessoas têm total liberdade de fazerem suas transações, podendo pagar o que elas quiserem na hora que elas quiserem. Eu vou dar um exemplo um pouco extremo aqui para vocês. Imaginem que o governo decida bloquear o Pix e transações financeiras via Pix das 10 da noite até as 8 da manhã. Nesse caso, todo mundo que utiliza o Pix para fazer qualquer tipo de pagamento ficaria completamente impossibilitado, tendo que então recorrer a cartões de crédito e coisas assim. Como o Bitcoin é uma moeda e também um sistema financeiro totalmente independente de qualquer tipo de governo, então não é possível que qualquer governo interfira no Bitcoin. Então, por exemplo, o governo brasileiro não poderia bloquear o Bitcoin de ter transações financeiras feitas das 10 da noite às 8 da manhã. Simplesmente é impossível fazer isso. Assim como qualquer outro governo do mundo também não pode bloquear essas transações. Um bom exemplo também é o crescente aumento do uso do Bitcoin na Venezuela e na Argentina, que vem passando por graves problemas financeiros nos últimos anos, e o pessoal, com a grande desvalorização e aumento de inflação, tem usado o Bitcoin como uma moeda muito melhor para se utilizar e também bastante prática, ao invés de usar as moedas dos seus países, que estão perdendo completamente valor. Outro diferencial muito interessante do Bitcoin é que ele é uma moeda limitada, ou seja, o número de Bitcoins que podem ser emitidos é limitado a 21 milhões e hoje já existem 18 milhões de bitcoins emitidos e em circulação. Então, diferente também do que acontece no sistema financeiro convencional, onde governos imprimem moeda e aumentam a sua base monetária, gerando então inflação, isso é impossível de acontecer no Bitcoin, pois o número de moedas é limitado e provavelmente nunca vai aumentar. Para vocês terem uma ideia, para que o número de bitcoins que podem ser emitidos possa aumentar, todos os mineradores da rede teriam que concordar com isso. E, bom, já que eles têm seus bitcoins, eles não gostariam que o número de moedas fosse aumentado e com isso a moeda desvalorizasse. Então não é bom para ninguém que isso aconteça e todos sabem disso. Eu vou tentar explicar aqui de uma forma bem breve para vocês sobre o funcionamento do Bitcoin, mas eu já adianto que não é algo tão fácil de entender e eu provavelmente não vou conseguir dar uma explicação tão sucinta sobre isso. Então eu vou deixar para vocês um vídeo do Fernando Urit, que é um dos especialistas de Bitcoin aqui no Brasil. Então vocês podem estar acessando depois de assistir esse vídeo para darem uma conferida. Ele é muito bom explicando e conseguindo elucidar o que é o Bitcoin e como ele funciona. Então vamos lá. O que segura a rede de pé são os mineradores. Então são as pessoas que fornecem as suas máquinas e o seu poder de computação para manter a rede de pé. Eles são remunerados por manter então a rede funcionando da seguinte forma. Conforme as pessoas vão fazendo as suas transações, elas vão se acumulando. Então é aí que os mineradores entram.
Com o poder das suas máquinas de computação, eles conseguem, então, através da resolução de um problema matemático, ganhar o direito de ordenar aquelas transações e, então, ganhar o pagamento por fazer o bloco funcionar. Eu vou fazer uma analogia bem besta aqui para tentar elucidar para vocês, pessoal. Pensem que existem 10 nerds numa sala e cada um deles está tentando resolver um problema de Sudoku. Então, o Sudoku é aquele problema com os quadradinhos onde tu tem que alinhar ali os números e conseguir fazer a sequência. Então, os nerds estão fazendo cada um deles um sudoku e aquele que resolveu o problema primeiro vai ganhar um biscoito, tá? É basicamente assim que funciona a rede. Então, o minerador que conseguir resolver o problema matemático primeiro vai conseguir receber o pagamento e então ordenar aquele bloco. A partir do momento então que ele resolve o problema matemático, ele lança aquele problema para as outras máquinas da rede e elas validam, dizendo então se a resolução dele deu certo. Dessa forma, ele vai poder fazer o registro da transação financeira na blockchain. A blockchain, explicando de uma forma extremamente simplificada, é como se fosse um banco de dados que contém todas as transações financeiras já feitas em toda a história do Bitcoin. Então, sempre que uma nova transação financeira é feita, ela é registrada na blockchain. Então, a blockchain é basicamente um gigantesco banco de dados que tem todo o histórico de transação. E com isso nós podemos saber quem fez as transações, para onde foi, e conseguimos também totalizar a quantidade de bitcoins em cada uma das carteiras. Dessa forma, quando o minerador consegue resolver então o problema matemático, ele consegue registrar um bloco na blockchain e, como uma prova do seu trabalho, ele recebe um pagamento em Bitcoin. Então é assim que as pessoas conseguem ganhar Bitcoin através da mineração. Um ponto interessante é que quando o Bitcoin foi lançado, muitas pessoas conseguiram então minerar Bitcoin com suas máquinas domésticas e então elas mantinham a rede funcionando. Mas conforme foi crescendo o mercado de Bitcoin, as pessoas foram enxergando o valor tanto de manter a rede de pé quanto o valor que elas poderiam receber com isso, a questão das máquinas foi aumentando, então as pessoas foram utilizando cada vez máquinas mais poderosas e com isso a rede se tornou ainda mais resiliente. Vamos agora passar para um outro conceito muito interessante. Então, quando o Bitcoin foi criado, e eu inclusive esqueci de falar antes, mas ele foi criado por Satoshi Nakamoto, que é um pseudônimo para ou uma pessoa ou um grupo de pessoas que trabalharam no primeiro código do Bitcoin. Então, foi definido que ele tinha um limite máximo de emissão de 21 milhões de unidades. Logo, quando o Bitcoin foi lançado, os mineradores recebiam então cerca de 50 unidades de Bitcoin por cada bloco minerado, o que totalizaria algo em torno de 7.200 unidades de Bitcoin por dia. Cada bloco é, então, minerado em média a cada 10 minutos. Bem, vocês se lembram que eu tinha dito que o Bitcoin tem um limite máximo de emissão que é de 21 milhões de unidades, certo? Além disso, ele também tem um outro mecanismo de escassez que é chamado de halving. Então, a cada 4 anos, em média, a remuneração dos mineradores é reduzida pela metade. Então, se no começo eles ganhavam 50 Bitcoins, depois de 4 anos, eles ganhariam 25 Bitcoins para cada bloco minerado. Depois de outros 4 anos, eles ganhariam 12,5 Bitcoins por bloco minerado. E a taxa atual é de 6,125 Bitcoins por bloco minerado. E no próximo halving, que deve acontecer ali em torno de 2025, 2024, essa taxa vai cair novamente pela metade. E esse aqui é o ponto todo desse vídeo, pessoal, o chamado halving. Eu quero que vocês fiquem muito ligados nisso, porque essa daqui é a peça-chave que faz com que o Bitcoin seja uma moeda escassa e que gere muito valor para o mercado de criptomoedas. E eu vou mostrar para vocês agora, através de um modelo matemático feito pela comunidade do Bitcoin, relacionado então à escassez da emissão, como o Bitcoin possui ciclos e como esses ciclos podem fazer com que o investidor consiga ganhar dinheiro. Pessoal, reparem no seguinte. O primeiro halving do Bitcoin aconteceu lá então por volta de 2012 e naquela época o Bitcoin era cotado a 12 dólares, certo? Reparem o seguinte então, o modelo aponta para cima e da mesma forma o Bitcoin sobe após o halving. Então de 12 dólares ele saiu e passou a valer um preço de cerca de 600 dólares aqui no seu pico. Então de 12 para mais de 600 no halving. Depois ele teve uma queda, voltou para um preço bem menor, chega de cerca de 200 dólares. E, então, quando o próximo halving veio, que foi lá por volta de 2016, o preço do Bitcoin estava, então, cerca de 500 dólares. Ele veio numa outra subida explosiva, então o Bitcoin chegou aqui muito próximo dos 17 mil dólares. Da mesma forma, isso aconteceu em 2020. Então, naquela época, o Bitcoin era cotado próximo dos 6 mil dólares e no seu pico ele chegou, então, próximo dos 70 mil dólares. Chegou aqui na máxima em cerca de 66 mil dólares. Então, vocês podem ver que, na verdade, ele, de certa forma, segue, sim, esse modelo matemático baseado na escassez. E com esse cara aqui, nós podemos, então, tentar prever os ciclos do Bitcoin.
O que eu quero dizer para vocês, pessoal? Reparem que geralmente quando ele chega aqui, então, nessa parte azul, ele tem uma subida explosiva. Vocês podem ver aqui, ficou azulzinho, explodiu para cima. Ficou azulzinho, explodiu para cima. Aqui nós tivemos um problema no meio do caminho, que foi a pandemia que veio. Ela derrubou um pouco os mercados e acabou prejudicando um pouquinho o ciclo do Bitcoin. Mas ainda assim, ele teve uma subida explosiva. E reparem bem que na data de hoje, a gente está chegando próximo aqui da região azul. Então é possível que esse momento seja um dos melhores momentos para comprar Bitcoin, apostando então numa alta futura que ele vai ter, através do próximo halving. Então, como eu disse para vocês, o próximo halving está previsto para acontecer ali próximo do final de abril de 2024, e nesse momento o Bitcoin vai ficar ainda mais escasso e deve vir numa escalada do seu preço, tá, pessoal? Então, fiquem muito ligados nisso. O Bitcoin acaba sendo, sim, uma moeda cíclica e com isso nós podemos ganhar dinheiro com ele. Agora, reparem no seguinte, pessoal. Eu quero trazer para vocês aqui um conceito bastante interessante, que é o seguinte. No mercado de criptomoedas, existem milhares de criptomoedas diferentes. Então, a líder aqui do mercado é o Bitcoin, é ela que dita as regras do jogo e geralmente é ela que é a moeda mais procurada, justamente por ser também a mais segura, tá, pessoal? Mas vamos pegar então a segunda maior moeda do mercado como exemplo, o Ethereum. Então, o Ethereum é uma moeda que fornece aí um sistema financeiro também, mas ele é um sistema financeiro que consegue embarcar muito mais funções do que o Bitcoin. Mas o problema do Ethereum é que não é uma rede tão resiliente quanto a do Bitcoin, é uma rede que o criador é conhecido, então é uma rede que pode sim sofrer interferências governamentais. Eu quero agora mostrar um comparativo para vocês da principal moeda no mercado e da segunda principal moeda do mercado de criptomoedas, tá, pessoal? Então reparem o seguinte, o Bitcoin veio numa escalada absurda do seu preço lá por volta do ano de 2017 e atingiu o seu pico. Isso aconteceu então no dia 16 de dezembro de 2017. Da mesma forma, aconteceu com o Ethereum, mas isso aconteceu então no dia 11 de janeiro de 2018. E na verdade, isso é um fenômeno bastante comum de acontecer no mercado, pessoal. Qual é o fenômeno? Conforme o Bitcoin sobe e tem uma crescente no seu preço, as pessoas acabam vendendo e trocando por outras criptomoedas. Então é como se o Bitcoin subisse primeiro e depois as pessoas começam a diversificar em outras moedas. Então, da mesma forma que o Bitcoin sobe, ele puxa junto com ele toda a rede e todas as outras criptomoedas que existem. E isso é um fenômeno que vem se repetindo com praticamente todos os casos aí das criptomoedas e do Bitcoin também, tá, pessoal? Então, é um ponto muito interessante para o investidor que está pensando em aportar em alguma outra criptomoeda que não seja o Bitcoin ficar de olho, porque é bem provável que, quando o Bitcoin subir, essa moeda vai subir logo em seguida também. Bom, e agora eu vou mostrar também uma outra projeção matemática que o pessoal fez, mas essa aqui foi uma projeção um pouco mais voltada para ser algo cômico e que no final das contas deu certo, que é então conhecido como Bitcoin Rainbow Chart, tá, pessoal? Então o pessoal coloca aqui um arco-íris e dependendo da cor em que o preço do Bitcoin tá, ele define aqui algumas piadinhas. Então, por exemplo, nesse momento o Bitcoin tá na zona aqui de basicamente uma super promoção. E se nós formos olhar então as máximas históricas do Bitcoin, como por exemplo ali em 2017, ele estava no ponto de máximo território de bolha. Então o pessoal fez isso daqui de uma forma cômica, mas no final pode ajudar sim ao investidor se guiar até pelo menos uma ideia matemática de quando o Bitcoin está nas suas mínimas. Por exemplo, o Bitcoin chegou aqui, teoricamente, pelo Rainbow Chart nas suas mínimas há pouco tempo. Então, é possível que daqui para frente ele venha a subir, tá, pessoal? Mas enfim, o que eu tinha para trazer para esse vídeo era isso, pessoal. Um pouco diferente aí do conteúdo do canal, que é mais focado em ações. Volta e meia eu vou trazer alguns conteúdos baseados em renda fixa, em criptomoedas, talvez alguma coisa em NFT. Eu não gosto tanto, mas é possível que eu traga algum conteúdo desses, tá, gente? Então eu espero ter conseguido ajudar vocês a entender um pouco mais sobre os ciclos do mercado de Bitcoin e como ele afeta todas as outras criptomoedas e também explicar um pouquinho do funcionamento da principal criptomoeda, que é justamente o Bitcoin, tá, pessoal? E eu já adianto que não é algo simples de entender. Eu mesmo, quando eu estava estudando Bitcoin há muito tempo atrás, eu fui por vários vídeos, demorei um pouco para conseguir pegar a ideia. Então, caso eu não tenha conseguido elucidar tão bem, sugiro para vocês que procurem outros vídeos, estudem bastante, porque é um conteúdo muito interessante. E, na verdade, ele tem, inclusive, um fundo filosófico por trás. Então é bem interessante se estudar o Bitcoin principalmente. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem no canal. E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.